Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quando vimos as leituras de hoje, é necessário irmos de encontro, né? É chamado de história das fontes, né? Aqueles que estudam direito, que fazem doutorado em direito também, ou em filosofia, eles têm uma matéria chamada História das Fontes. Por quê? Porque toda lei, né, ela tem que ter a sua fonte. Ninguém nasce, acorda dizendo, a partir de hoje existe essa norma. Né? A norma ela é feita, né, através de um número de pessoas que desejam viver em comum e precisa ser conduzida dentro da sociedade, assim, com os mesmos direitos. Por isso precisamos, hoje, recorrermos às fontes. Quando a gente fala da lei, né, no Antigo Testamento, nós estávamos falando do povo que tinha saído da terra do Egito e que estava constituindo todo um momento novo da sua vida. Então era necessário que eles pudessem, ao colocar, não é isso? Tudo que eles desejavam do seu coração em comum para bem viver. Isso acontece naturalmente. Quando você tem seus filhos, a primeira coisa que você faz, você diz, né? Aqui em casa funciona desta forma. Eu sei que vocês não precisaram fazer isso. Todos eles já nasceram dotados de todo conhecimento. Ninguém nunca deixou a toalha molhada em cima da cama, chinelo do lado, meia pelo corredor. Ninguém nunca deixou nada disso. Todos já nasceram com as normas dentro do coração. Não é assim? Então, mas quando numa cidade bem distante isso não acontece, é necessário, até dentro da nossa casa, termos as nossas normas. Porque quando você não tem norma, cada um faz o que? E quando todos fazem o que quer, sempre alguém vai ficar mais cansado que o outro. Porque alguém tem que arrumar a bagunça que o outro. Jesus, vou mais à frente, não ouvi nada. Entendi agora por quê. Também aqui não tem nada disso. Jesus amado. Você sabe que o domingo que eu tenho que fazer outra coisa, eu sinto falta disso. É claro, vocês me deixam assim, gelado, não é fácil falar aqui, não. Aliás, não é fácil falar nunca. Quando a gente fala em nome de Deus, nunca é fácil, né? Mas, na verdade, eu sinto falta. Mas no momento em que nós necessitamos, não é isso, desse recurso, é para que os direitos sejam assegurados. Então, quando a gente começa, né, quando nós começamos a ver essa necessidade, vai então naturalmente surgindo as famosas normas, as normativas diárias. Né? E socialmente não é muito diferente. Porém, as normas cristãs foram bem geradas. Infelizmente ontem eu não pude ver. Né? Mas assim, infelizmente, perdão, falei infelizmente para você, continuando infelizmente, né? Mas no momento em que nós começamos, não é isso? Rezando ao Senhor, é o momento em que nós colocamos o nosso coração. E olha a lei de Deus como funciona. Amar a Deus sobre todas as... É difícil? Não é difícil. Olha, a lei que já começa com algo que é bom para nós mesmos. Porque quanto mais amamos a Deus sobre todas as coisas,
coisas, nós estamos nos reconhecendo como fonte, origem de todas as coisas. Aí significa que nós estamos reconhecendo que a mão de Deus está sobre nós. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que a mão de Deus agora está sobre você. Então, quando nós voltamos os nossos pensamentos para o alto, significa promessa feita e cumprida. Quero ver a sua. Ela ontem aparecida ficou de trazer o lanche para mim. Então, no momento em que nós nos lembramos que estamos com o nosso coração voltado para o alto, né? Significa que Deus habita em nós. E o Deus que habita em nós, habita nas nossas emoções. Por isso, significa o quê? A mão dele que está sobre nós abençoa os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, muitas das vezes, se confundem com as nossas emoções. Estava sentindo falta de você, porque você fica lá do outro lado, agora tu passou para cá, né? Vocês acham que vocês estão escondidos no meio da multidão. Assim como vocês sentem falta do Padre, eu sinto falta de vocês. E fico tomando conta onde vocês sentem. Entendeu? O olho é pequeno, mas vai longe. Mas no momento em que as nossas emoções se confundem, é o momento que nós necessitamos fazer o percurso de volta. O que é fazer o percurso de volta? Se eu estou debaixo das mãos potentes de nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoa, né? E ao me tornar abençoado, Ele deve também fazer com que todas as minhas emoções sejam abençoadas por Ele. Quando eu falo emoções, é porque nós somos acometidos por várias coisas no nosso dia a dia, não é assim? A gente acorda cheio de vontade, aí a gente recebe uma notícia boa, uma notícia não tão boa, a gente recebe uma ação positiva e duas negativas, e aí parece que a nossa bateria vai naturalmente descarregando. É nesse momento que as nossas emoções não podem sair, né, debaixo das potentes mãos de nosso Senhor. Ou seja, ao reconhecer que amar a Deus sobre todas as coisas, eu me torno, né, um eleito por Ele, porque Ele já me elegeu. Mas é necessário você também se tornar um eleito. Que às vezes nós somos eleitos por tantas coisas e que nós falamos, isso eu não quero. E às vezes a gente não é eleito por tantas outras coisas e diz, eu queria tanto isso, né? Mas não sei porque comigo não acontece. Então, mas nós já fomos eleitos como filhos do Altíssimo. É necessário apenas você tomar posse, né? E quando nós tomamos posse da nossa eleição, nós entramos então na segunda leitura. É necessário termos cuidado com os nossos lábios, o que Ele está pronunciando, o que os nossos lábios, né, está determinando, porque nós somos frutos da ação criadora de Deus. E se nós somos imagem dele, a nossa força da palavra cria também coisas boas e coisas sobre nós. Porque não há
acha que a gente só pensa coisa ruim para os outros, que vai acontecer não. O nosso pensamento está mais perto de nós do que do outro. E aí entra a leitura. Porque o nosso pensamento sai de dentro de... Então é necessário canalizar toda a nossa força sobre aquela ação que não é tão boa. Por isso não foi o que entrou, mas foi o que saiu. E quando nós canalizamos a nossa força para as coisas ruins, nós deixamos o nosso coração endurecido. Por isso que o Senhor vai dizer em alguns textos: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Porque às vezes nós estamos canalizando as nossas forças para as coisas que não são tão boas para nós mesmos. E o nosso coração vai ficando endurecido, amargurado, tudo está ruim, nada presta, todo mundo só faz coisa errada, né? A gente não vê nada de bom em ninguém. E aí não são as pessoas, é o nosso olhar interno que está refletindo aquilo que é externo. E é necessário fazer como Isaías: Senhor, queima os meus lábios com a tela do altar, ou seja, com brasas vivas. E quando Ele queima os nossos lábios com brasas vivas, e aí eu começo a fazer o processo ao contrário, dizendo: Deus te abençoe, que a cura esteja sobre a sua família, que a bondade de Deus se estenda sobre todos os seus pensamentos e aquele que você trouxe hoje na Eucaristia. Olha a diferença. Não foi vocês dois que vieram. A sua emoção trouxe todas aquelas pessoas que batem juntamente com o pulsar do seu coração. E aí a gente traz filho, mãe, pai, vizinhos, amigos. Quantas pessoas batem junto com o pulsar do nosso coração? São todas essas pessoas que são elevadas ao trono da graça de Deus. Olha só, vamos pegar a nossa oração coleta, lá no nosso folheto. Diz assim: Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos deste. Olha só, primeiro, Deus onipotente e fonte, ou seja, a nossa história tem como fonte e origem Deus. É Ele que nesta Eucaristia semeia em seu coração a certeza da fé, que brota a esperança, para que durante esta semana, quando alguma coisa tente te negar o que você deseja, o Criador de todas as coisas possa: eu estou contigo. Não desanime, não esmoreça, não se dê por vencido, porque eu estou ao teu lado. E aquele lado a lado tem o ombro perto do seu, para que possa ir naturalmente, né? Te dando aquela força. No esporte diz que é o apoio moral, né? Vamos, falta pouco, né? Só mais um pedacinho, né? Aquele apoio moral. É o Senhor que está ao seu lado. Ele não é o seu concorrente, Ele é o seu auxílio. Ele não está contra você, Ele é favorável a você. E aí ele continua dizendo assim: estreitando os laços que nos unem convosco. O primeiro laço é o laço: eu te amei com amor eterno. Então,
estreitar o amor de eternidade. Eu te amei com amor eterno. Quando ele diz isso para nós, é tão gostoso, sabe por quê? Porque com ele não existe metade nem falsidade, não existe ter que passar, como diz, né? A linguagem popular, uma água no rosto e dar continuidade. Com ele não precisa nada disso, porque ele te conhece de dentro para... né? Então, estreitar esse laço de intimidade, de amor eterno, significa: filho meu, filha minha, eu te conheço as suas limitações, mas eu te criei para vencer cada uma delas. E ainda que o mundo não acredite mais em você, eu te criei porque eu acredito em você. Ainda que as pessoas te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei convosco. Olha como é maravilhoso estarmos com o Senhor e não simplesmente ir na missa dominical. Quando a gente vai à missa dominical, sentaram no meu lugar, tem um chato aqui, falaram demais, não sei o que. Quando eu vou ao encontro com o meu Senhor, eu entro na intimidade do sagrado. Eu refaço todas as minhas alegrias, eu entrego todas as minhas tristezas e digo para Ele: não sei como lidar com as minhas angústias, mas o seu Filho foi capaz de levar sobre si até o suplício da cruz. E lá Ele disse: Pai, em tuas mãos eu abandono o meu ex. Todas as vezes que o sacerdote eleva o cálice e a patena, você deveria dizer: Pai, como fruto que hoje se oferta no sacrifício do altar, que ali estou eu. A oferta não é a sacolinha que passa, tá, gente? Aquilo é esmola. A oferta é o pão e o vinho, tá? Às vezes a gente confunde. Você já deu sua oferta hoje? Não, aquilo não é oferta, aquilo é esmola. Porque fruto do trabalho humano, que agora para nós se vai tornar pão da vida eterna, é o pão que somos todos nós, que fracionado depois na hóstia sagrada, nós comungamos, abençoado e transformado. Então, o que significa? Que no momento em que o sacerdote eleva a patena, ele está elevando a massa humana, mas não uma massa pejorativa. Tem forma, tem rosto, tem nome, que somos cada um de nós. O sangue que faz pulsar e bombear o nosso coração é o sangue da intimidade do Cristo, e que aí sim não é simplesmente lavar as mãos ou purificar os pés ou tomar simplesmente um banho, é deixar com que o Espírito Santo sonde os nossos corações, seja hóspede da nossa alma e que possa balbuciar em nós e por nós o que você mais precisa hoje nessa Eucaristia para a sua semana e para a sua família. E aí sim, essa é a oração perfeita, porque nós não sabemos rezar como convém, mas o Espírito que habita em nós apresenta com súplicas de ação de graças as nossas orações ao Filho, que nos eleva ao Pai, porque nele todos nós nos tornamos filhos. Então, na intimidade de nosso Senhor,
nós hoje podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por quê? Quando eu falo santificado seja o teu nome, é porque Ele nos santifica. Porque se nós não existíssemos, ia santificar o quê? Então, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu. E para finalizarmos, gente, até o cântico da minha entrada hoje é um retiro. Mas se depois você puder ler, lá no número 20, olha só que maravilha. Você lembra que eu disse? A oferta é o pão e o vinho, que nós entregamos como pão e recebemos como corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E após comungarmos, olha só o que os nossos lábios vão balbuciar diante de Deus pelo Espírito Santo. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir, meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei do Senhor, a lei que refaz, que ama, que cura e que nos leva mais adiante. Porque não é uma lei que foi feita para nos colocarmos como concorrentes, mas como filhos celestiais, na qual a porta já está aberta e aberta para todos.